Dona Thalita, Dona Sofia. Salmo de número 132. Versículos 3, 4 e 5. Versículos 3, 4 e 5. Quem achou, diga amém. Verso de número 3. Certamente que não entrarei na tenda da minha casa, nem subirei a minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Você pode se sentar? Olhe para cá, preste sua atenção, que eu te entrego o recado de Deus e a gente glorifica. O texto está inserido no livro dos Salmos, né? E eu sei que quase todo mundo tem isso na ponta da língua, mas é bom a gente ressaltar, né? Os Salmos são o inário do povo de Israel. É a compilação, a somatória, a junção dos cânticos que se popularizaram e foram passados como herança cultural dos pais para os filhos. O que é isso? Não havia gravadora, não havia mídia, não havia sequer nível de escrita a ponto de colocar notação musical. Teoria musical veio nascer por volta de 1600, 1700, já depois de Cristo. Então, era por memorização. A pessoa aprendia a melodia, gravava a melodia e ela cantava juntamente com a letra e assim era passado de geração para geração os cânticos. É por isso que você vê aqui no livro dos Salmos, cântico de Moisés, sendo que Moisés já havia sido morto, né? Já tinha falecido há muitos e muitos anos. Tem uma janela de tempo de mais de 300 anos, mas o cântico de Moisés está aqui. Então você percebe que era uma herança que era deixada. E esse salmo aqui, ele está inserido dentro de um grupo de salmos chamado Cânticos de Degraus, ou salmos de romagem, né? Romagem no sentido de caminhar. Então, enquanto tem duas partes, duas correntes, alguns dizem que tinha 14 a 15 degraus do átrio até o local onde havia o sacrifício, e cada degrau que se subia, o levita cantava um salmo. Já tem uma outra corrente que acredita que os peregrinos, quando vinham para as festas oficiais do ano judeu, do ano judaico, né? Quando eles vinham de qualquer lugar da parte do mundo para celebrar Pentecostes, para celebrar a festa das cabanas, para celebrar Hanukkah, eles vinham cantando esses salmos, especificadamente esses salmos aqui, começa no 120, vai até 134, 135, dependendo da sua tradução. Então, esse grupo aqui é diferenciado. E esse salmo aqui, ele tem uma particularidade ainda maior. Por quê? Porque o salmo de número 132, ele está declarando um episódio que aconteceu no período de transição de Davi e Salomão. Vou repetir, foi um episódio da transição, Davi e Salomão. Porque tem algumas informações aqui que declaram isso. Primeiro, ele está dizendo assim, ó, eu não vou descansar. É uma forma poética, ele repete várias vezes a mesma coisa. Eu não vou para minha casa, eu não vou deitar na minha cama, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras. É tudo a mesma coisa, de forma poética, dizendo o quê? Eu preciso cumprir uma missão que me foi deixada, que eu herdei, porque é uma
está incompleta, eu preciso concluí-la, porque eu preciso honrar a memória daquele que deixou essa obra incompleta. Então, aqui, nós temos mais de 80% de certeza para declarar que é um salmo abordado, cantado, na situação de Salomão, quando ele começou a concluir a junção dos materiais para a construção do primeiro templo, que era um sonho de Davi. Davi sonhou em construir um templo para Deus, porque ele olhava e percebia: eu estou num palácio bem confortável, bem ornamentado, grande, espaçoso, luxuoso, tem ouro, tem prata, tem pedras, tem boas vestimentas, tem cortinas as mais belas. Eu ganho muitos presentes de outros jeitos que não querem fazer guerra comigo. Mas aí ele olha e vê a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, dentro de uma tenda lá em Siló. Deus não pode morar numa tenda enquanto eu moro numa casa luxuosa. Essa conta não está fechando. Então, quando brotou no coração de Davi querer fazer isso, e ele começou a trabalhar em cima disso, a juntar material, a começar a projetar, aí o Senhor vira para ele e diz assim: para você, Davi, não dá. Quem me ouve, diga amém. Deus vira para Davi e fala assim: Davi, para você não dá. As suas mãos têm muito sangue. Não dá para você fazer esse negócio. Tem outras coisas ainda, tem outras particularidades na sua vida, para você não dá. Mas a tua descendência vai fazer. E aqui, quando a gente lê o verso de número 6, está escrito assim: eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos antes dos cabelos dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Percebeu que os judeus aqui, eles não dissociavam a presença de Deus com a presença da arca. Para a gente poder entender o que o salmista está dizendo e o que tem de Deus para nós, a gente precisa captar isso aqui. O judeu entendia que aonde a arca estava, Deus estava. De novo, aonde o material físico, tangível, santificado, separado, histórico, a arca de Deus, um elemento que guardava coisas sobrenaturais dentro, que ninguém podia ficar olhando o tempo todo, apenas o povo separado para aquilo, no dia separado, da forma certa, com a roupa certa, com a quantidade de sangue no potinho certo, com o incensário na mão, com a mistura de incenso para queimar, para fazer a fumaça com o cheiro certo e com a intensidade certa. Então aquele instrumento, aquele objeto, aquele monumento, eles entendiam que isso carregava a presença de Deus. Era o nível teológico que eles tinham. Mas todos nós lemos e sabemos, entendemos que Deus não habita na arca. Na verdade, eles também tinham essa informação. Se você ler Êxodo capítulo de número 25, aonde Deus declara, versículo número 8: e me farão um tabernáculo, uma tenda, e eu habitarei no meio deles. Aí na altura do versículo 20 a 22, fala assim: faça um propiciatório, é a tampa da arca. Na tampa da arca você vai colocar 2 querubins, nas extremidades da tampa, propiciatório, a tampa da arca, nas extremidades, de forma que as asas dos querubins vão estar tocando e cobrindo todo o propiciatório, e eles vão estar um de frente para o outro, mas olhando para baixo. E aí o texto diz, versículo de 21 a 22, diz assim: e ali, exatamente ali, embaixo das asas do querubim, acima do propiciatório, sem nada segurando, e os querubins olhando para baixo em reverência, ali a minha presença se manifestará e eu falarei com ele. Os judeus acreditam que ali havia uma chama que aparecia no dia do Yom Kippur. Aparecia ali uma Neshama, aparecia ali uma fagulha divina, que era um portal onde a voz de Deus saía dali e falava com o sumo sacerdote. E ali no dia do Yom Kippur
ali Deus fechava decretos e abria decretos. Até hoje os judeus fazem jejum de 24 horas no mês de setembro, no dia do Yom Kippur, porque eles entendem que nesse dia é o dia onde Deus perdoa tudo que foi feito e abre portas de prosperidade para o ano seguinte. Mas esse é assunto para outro dia. Então os judeus ficavam assim: a gente precisa colocar a arca num lugar bom, melhor do que onde a gente mora. Por quê? Porque Deus é maior do que nós. Ele merece ser honrado, Ele merece ser glorificado, Ele merece ser engrandecido. E a gente precisa engrandecer Ele com coisas tangíveis, com ouro, com prata, com madeira de qualidade, com cetim, com pele de texugo, com tudo que tiver de melhor na terra. A gente tem que pegar e colocar na casa de Deus, porque assim nós vamos demonstrar uma adoração a Ele. Só que não, porque você não agrada a Deus com o que está no teu bolso, você não agrada a Deus com o que tem na conta bancária. O limite do teu cartão não agrada a Deus, não faz diferença para Ele. Se você ganha muito, se ganha pouco, se você tem muito ou pouco poder aquisitivo, Deus não está preocupado com a tua patente, Deus não está preocupado com a qualidade e a quantidade e o poder que os teus amigos têm, aonde vai o teu nome ou o que o teu nome pode fazer na boca de outras pessoas. Deus ainda está procurando sentimento de adoração. Ele ainda está procurando sentimento de adoração. Ele ainda está procurando pessoas que têm propósito de adoração. Porque agradar fisicamente, com coisas visíveis, você agrada pessoas. Mas o Deus invisível ainda procura coisas escondidas dentro de pessoas. Ele ainda procura coisas escondidas. Mal eles entendiam que enquanto eles estavam preocupados em não dormir para fazer algo para Deus, essa preocupação já era uma adoração. Porque Deus procura propósito. Tem gente que fica inventando motivo, mas Deus ainda procura propósito. Tem gente que ainda fica ostentando coisas, mas Deus ainda procura propósito. E propósito não depende de ostentação. Mas eles estavam ali: não, nós temos que fazer, nós temos que fazer, nós temos que fazer. E enquanto eles estavam com esse sentimento, a coisa estava boa. E é sobre sentimento de adoração que a gente precisa juntar com o tema da festa, que é lugar da presença. Aonde a presença vai se manifestar? É onde tem ouro, tem prata? É onde tem técnica? Onde tem habilidade? É onde tem recurso? Ou onde tem propósito? Qual é o propósito do teu esforço? Você estuda para quê? Você treina o instrumento para quê? Você faz aula de canto para quê? Você pensa em gravar para quê? Você harmoniza para quê? Deus não está preocupado com isso. Eu vou te falar uma novidade: os anjos cantam melhor do que você. Os anjos dividem voz melhor do que você. E os anjos sabem e conhecem palavras que adoram muito mais a Deus do que eu e você juntos. Então não é a técnica que vai resolver a questão espiritual. Não é a habilidade que vai... Não, mas está falando contra mim. Jamais, de maneira alguma. Meu filho, não cante desafinado, não, cante direito. Não, canta com voz certa. Não, toca com voz afinada. Né? Envenena o coração do músico quando o cara fala assim: dó maior, aí ele canta um lá. Entendeu? Mas isso é pra gente aqui. Para Deus não está preocupado com isso, porque ele sabe que nós somos como um bicho grunhindo no ouvido dele. O melhor que você pode fazer, não vai muito além de um pássaro, não vai muito além de um cachorro latindo. É bom a gente falar essas coisas, que é para a gente manter o nível da humildade. Porque tem gente que acha que assim, não, eu canto, né, cara? Então se eu canto, você canta não mais do que um pardal. Você canta não mais com um carcarada certo, um urubu. Você não canta mais do que qualquer animal. Se bobear, ele é mais sincero que você. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para cima. Eu encontrei teus altares, Senhor.
Perceba que a referência de adoração do salmista são os animais. São os animais. A gente precisa entender que não é o resultado em si, mas é o propósito do esforço. Quando ele disse assim: enquanto eu não resolver a herança de trabalho que meu pai me deixou, eu não paro. E com certeza alguém deixou uma herança de referência de ministério para você. Talvez o ministério de louvor começou na tua vida por você, mas às vezes você herdou de alguém. Tem um pai, tem um avô, tem alguém lá atrás que cantava, que tocava, que entregava uma adoração, e aí esse negócio caiu em você. Então você tem uma missão a cumprir, é continuar o ministério da adoração dentro do sangue da tua família. Ou às vezes Deus te chamou para esse negócio e Deus colocou alguém como tutor espiritual. Você puxa na tua memória a referência de alguém que era adorador, que você encostou nele, que você não sabia tocar, você não sabia cantar, você não sabia pegar o microfone, você não sabia como é que saudava a igreja, você não sabia como é que começava, e alguém te abraçou, fez de você um aprendiz, fez de você um aluno, entregou tudo que ele tinha, entregou até o que ele não podia. Deus acrescentou nele para acrescentar em você. Mas aí a vida e aí os seus mistérios, alguém perde, alguém vai embora, alguém morre, mas a missão continua, a adoração tem que continuar. Quando alguém sai do altar, outra pessoa tem que entrar. A escala de Deus continua aberta e está dizendo: tem vaga para mais um cantor, tem vaga para mais um tangedor, tem vaga para mais um adorador, tem vaga para alguém mais ministrar. Alguém tem que continuar. Alguém tem que continuar. E ele disse: não vou descansar enquanto eu não concluir. Porque ele entendia que a arca estava agarrada com a presença. Mas aí a gente encontra a presença se manifestando antes da arca. A gente encontra a presença se manifestando depois da arca, aonde a arca não estava. E aí a gente começa a perceber que Deus está procurando o adorador, que mesmo perto ou longe da arca, e quando eu digo arca, eu digo templo, quando eu digo arca, eu digo igreja, quando eu digo arca, eu digo microfone, porque tem gente que só adora aqui, ó. A adoração dele acaba nesse último degrau, daqui para lá. A adoração dele acaba quando ele levanta da cadeira onde está para tocar. A adoração dele acaba quando ele fecha o case do instrumento. A adoração dele acaba quando ele puxa o botão do microfone para baixo. Olhe para cá. 3 pontos da vida de Davi como adorador. Davi achou a adoração. Procura no texto bíblico quem foi que ensinou Davi a adorar. Primeiro, pastor José, Davi achou a adoração misteriosamente, porque antes dele você não encontra uma referência de louvor. Você encontra Moisés cantando alguns salmos em oportunidades específicas. Você encontra Débora cantando depois de uma vitória. Mas após isso, você não vê episódios de adoração no meio do povo. Você vê poucas vezes o rei Josafá instruído, colocou os levitas, os adoradores na frente, coisa específica. Mas quando você olha Davi, misteriosamente a adoração apareceu. Ele era um simples pastor de ovelhas, mas enquanto ele cuidava de ovelhas, ele começava a adorar ao Senhor, usando uma harpa, que muito provavelmente ele mesmo construiu. Que a vontade de adorar era tanta que ele dava um jeito. Tem gente que não, se não me der oportunidade, a unção não flui. Meu filho, eu vou falar um negócio aqui. Se você não consegue sentir Deus adorando em casa, aqui você só canta. Vou dizer de novo. Se você não consegue adorar a Deus sozinho dentro de casa e sentir Deus quando você adora Ele, aqui você só canta. Você não adora não. Porque a adoração primeiro é vertical. E se ela cumprir a missão vertical, a função horizontal vai por tabela. Cantor emociona no horizontal. Gente que tem muita habilidade emociona aqui. Aqui.
Se tiver uma voz diferenciada, emociona aqui. Agora, adorador emociona aqui. Deus também se emociona. Deus também se emociona. E Ele fica emocionado quando Ele vê alguém adorando de verdade. Adorando de verdade. Adorando de verdade. Davi só tinha ovelhas, mas estava adorando na vertical. Enquanto ele estava adorando, ele achou a adoração. Quando ele achou a adoração, ele foi achado na adoração. Segundo ponto. Por isso que o Salmo diz: achei a Davi. Primeiro ele achou a adoração. Depois que ele acha a adoração, ele é achado por Deus na adoração. É por isso que Deus diz: Ele procura verdadeiros adoradores. E muito antes da mulher samaritana ouvir isso, Davi já tinha ouvido: achei a Davi com o meu santo óleo ungido. E depois que Davi achou a adoração e foi achado por Deus na adoração, ele foi reconhecido como adorador. Antes de derrubar o gigante, alguém usou a referência para Davi assim: tem um menino que toca bem, tem um menino que canta na unção, tem um menino, ele é diferente, ele tem um aspecto diferenciado, mas quando ele toca aquele negócio que ele mesmo fez, as coisas, o ambiente muda quando ele toca esse negócio. Saul, chama ele, porque talvez vai te ajudar. Porque a adoração, ela move o espiritual. De novo, a adoração move o espiritual. Se o teu propósito é mover só o natural, você é um cantor. Se o teu propósito é mover o espiritual, você é um adorador. E esse é um abismo de diferença. Você usa o canto, você usa o tocar para mover o espiritual. Davi não foi chamado só porque tocava bem, é porque tinha uma presença nele. Davi foi chamado porque tinha uma presença nele. E eu quero que essa presença nunca falte na tua vida. Essa presença não pode faltar na tua vida. Pode faltar um pouco de técnica, só não pode faltar presença. Pode faltar um pouco de extensão, só não pode faltar presença. Pode de vez em quando esquecer a letra, mas não pode esquecer da presença. Se você esquecer da presença, pode ter tudo, mas não vai fazer nada. Pode ter o melhor acompanhamento, mas não vai dar em nada. Pode estar no melhor altar, com o melhor som, com o melhor microfone, com a melhor banda, não vai dar em nada. A gente precisa da presença. 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 Dando certo ou dando errado. Outro ponto. Falando de Davi. Lugar da presença. Aonde a presença está. A única coisa que impede da presença estar quando tem alguém adorando é quando há mentira. Se houver mentira, se houver engano, se houver falsidade, na adoração Deus não está. Olha o detalhe, presta bem atenção para depois você não dizer: pô, Davi ficar pregando mentira, pregando heresia lá. Pode haver pecado, mas se o pecado for mentira, ou estiver sendo escondido por uma mentira, Deus não está na adoração. Mas se é outro tipo de erro, de falha, de pecado, de queda, mas a verdade, mesmo caído, mesmo quebrado, mesmo falido, ele ainda ouve a adoração. Ah, Davi, para, está contando história. Eu não. Quem está contando isso para a gente é a Bíblia. Davi, quando errou, enquanto ele escondeu o erro dele, você vê que ele não cantou, porque ele sabia que a presença tinha se afastado dele. Mas quando ele foi confrontado com a verdade, quando o profeta colocou o dedo na cara dele e falou assim: ó, você cometeu um erro. Primeira coisa, antes dele cantar, ele falou assim: pequei. Porque tem gente que quer adorar, mas não quer confessar pecado. Meu filho, eu pago um preço muito caro para pegar esse tipo de coisa. Deus não vai estar na tua vida enquanto você estiver escondendo os pecados.
Deus não vai estar na tua adoração. O louvor não sai da tua boca enquanto você estiver debaixo de mentira. Não está. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. E quem é espiritual vai olhar para você e vai ver: Deus não está nesse louvor. Pode cantar bem, se estiver debaixo de mentira, se estiver debaixo de pecado. Deus não está na tua adoração. Davi não cantou enquanto estava escondendo seu pecado. Quando ele passa o peito e fala pequei, ele chora e lamenta. Aí depois ele escreve um dos salmos mais lindos. Ele fala: Senhor, me lava com isopo, purifica os ossos que tu quebraste. Não retire de mim teu espírito. Torna-me a alegria da tua salvação. Ele já voltou a cantar, porque onde a verdade está, a adoração começa. Não existe adoração debaixo de mentira. A adoração começa onde a verdade está. Ah, Davi, onde é que está isso? Meu filho, vou voltar de novo da mulher samaritana. Ah, onde tem que adorar? Jesus, é aqui ou é lá? Nem aqui nem lá. A hora já vem, a hora é agora, em que os verdadeiros, o adjetivo vem antes. E o adjetivo não pode ser outro a não ser verdade. Se não tem verdade, não tem adoração. Jesus disse: aonde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E esse é o problema da nossa geração. A gente está preocupado com o brilho da arca, com a história da arca, com a qualidade da arca, e esquecendo que a arca foi dada como símbolo da presença. Mas a presença não precisa do símbolo, a presença precisa do adorador. Você não precisa da melhor da canção do momento para emocionar ninguém. Você pode cantar o hino da harpa e virar tudo. Você pode cantar, você não precisa. Não é essa música que está no Spotify que está bombando, essa que está estourada no mundo todo, é essa que vai pegar. Não vai pegar nada, meu filho. Só vai pegar se tiver alguma coisa em você. Se tiver uma coisa do céu que pegou em você, aí o que está em você vai pegar no outro. Você pode cantar só a florzinha de Jesus, que vai pegar. Você pode vir aqui cantar a melhor do momento e não acontecer nada, porque Deus está acompanhando, e Deus está em cima, Deus está dentro, Deus está habitando aonde os louvores habitam. Estejam nos vossos lábios os altos louvores de Deus, diz o livro dos Salmos. O Salmo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansa. Isso também é um cântico. Está dizendo que antes de você falar da presença, você tem que estar dentro dela. Tem gente que quer cantar sobre a presença, mas não está na presença. Esteja na presença. Talvez você não esteja eclesiasticamente na presença, mas aqui dentro você tem que estar na presença. Talvez você não esteja denominacionalmente na presença, mas aqui dentro você tem que estar na presença. O que é isso, Davi? Você vai passar por um processo, mas o processo maior é aqui dentro, que você resolve com Deus. Você precisa resolver os seus problemas com Deus. Você precisa resolver os seus assuntos com Deus. Se você resolver na vertical, na horizontal tudo vai resolver. E a adoração vai voltar a funcionar. A engrenagem da adoração vai se desenferrujar. Porque a Bíblia diz categoricamente: os dons e as vocações do Senhor são sem arrependimento. Se você for chamado para adorar, Deus não se arrepende disso. Mas você não sabe o que está acontecendo, o que eu passei, o que eu fiz, o que fizeram, o que falaram.
que eu falei, não importa. Se Deus te chamou, Ele não desiste. Não, mas é que a coisa é complicada. Tá, Deus descomplica. Ele não desiste de você. Não, mas as palavras foram muito pesadas. Não importa. Ele não desiste de você. Não, mas quem batia nas minhas costas dizia que era meu amigo, agora não fala mais comigo. Não importa. Ele não desiste de você. Não, mas agora nem todo mundo me olha torto, vai isso e aquilo. Não importa. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Deus é um excelente investidor. Ele não investe em ninguém para perder. Ele investe em pessoas que Ele sabe que vai chegar lá na frente e vai dar certo. Deus fez de Davi um rei, mas Davi nunca deixou de ser um adorador. Deus fez de Davi um grande general de batalha, venceu muitas campanhas de guerra, mas ele nunca deixou de ser um adorador. Deus fez de Davi um grande administrador, um homem que administrava riquezas da nação, mas ele nunca deixou de ser um adorador. Quando a coisa apertava, ele tinha o recurso da adoração. Quando a coisa estava difícil, ele tinha o recurso da adoração. Quando ele não sabia como se achegar a Deus, ele tinha o recurso da adoração. É por isso que ele canta: Senhor, estou me perseguindo. É porque ele não conseguia falar, ele expressava na adoração. Senhor, está doendo. Ele não conseguia falar, ele expressava na adoração. É por isso que tem salmo que é lamento, tem salmo que é alegria, tem salmo que é de perseguição, tem salmo que é de guerra. Quando ele ia se preparar para a batalha, ele cantava. Quando ele estava no meio da peleja, ele cantava. Quando ele estava escondido de seus inimigos, sendo perseguido, ele cantava, ele adorava, ele entrava na presença do Senhor. Às vezes ele estava longe do tabernáculo, mas não estava longe da presença. Ele estava longe da arca, mas não estava longe da presença. O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer dizer com isso? Você não precisa fazer um local oficial da presença se manifestar. Você tem que ser o lugar onde a presença se manifesta. Você tem que ser o lugar onde a presença se manifesta. Você tem que ser o lugar onde a presença se manifesta. Isaías capítulo 66, versículo 1 diz assim: os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me farão vocês para que eu possa habitar? Diz o Senhor. Vou repetir. Ele diz: os céus são o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, aonde eu coloco o pé em cima. Aí ele pergunta: que casa vocês vão fazer para mim? Que ambiente é digno da minha presença? Que ambiente? Não tem. Mas ele procura dentro de você um local propício para que ele seja honrado, para que ele seja adorado. Ele procura um lugar dentro de você para que ele seja adorado, para que ele seja reverenciado, e não serve o segundo lugar. Ou ele é o primeiro ou ele não está. Deus é ciumento e ele não quer dividir o talento que ele colocou em você com o mundo. Não canta para o mundo, canta para mim. O Senhor, ele é ciumento. Deus é exclusivista, principalmente na parte musical. Não canta para mim, eu quero que cante para mim. Eu quero que você se dedique para mim. Os levitas eram separados, os sacerdotes eram separados. Eles viviam daquele negócio, não vou entrar nesse assunto, mas eles viviam não só daquilo, viviam para aquilo. Opa! O problema da nossa geração quer viver no louvor. Quer viver no louvor, mas não quer se esforçar para viver para o louvor. Viver no louvor é: eu tiro do louvor algo para mim. Viver para o louvor é: eu tiro de mim e coloco no louvor. Camarada aprende a cantar 4 hinos da harpa. Ele vai lá e bota lá, agendas abertas. Filho, a gente aqui, tem gente aqui que é dessa transição, onde não tinha esse negócio de agendas abertas. A agenda dos ratos de igreja estava sempre aberta. Onde tem culto? Onde tem culto da igreja, não falta. Vamos lá.
A agenda aberta é isso, meu irmão. Ô, sabadão tem o que para fazer? Tem um culto jovem ali, vamos embora. Isso é agenda aberta. Sabe o que é agenda fechada? Só sai de casa por 500. Só sai de casa por 1000. Em dor louvor, é 350 cada um. Aí o camarada vem, canta 5 minutos, não, eu quero 20 toalhas brancas, quero um carro assim, assim, assim. Enquanto isso, tem gente desesperada para adorar. Desesperada para adorar. Nesses 2 anos de pandemia, Deus ensinou uma coisa para a igreja: a falta que o culto faz. A falta que o culto faz. Você lembra? 2021, tudo fechado. Aí você estava em casa, aí batia que vontade daquele culto. Eu queria. Eu só queria escutar só mais uma vez, para a direita, para a esquerda. Dessa vez eu ia junto. Poxa, eu só queria. Ai, que saudade daquela videira. Eu ia arrastar o pé. Por quê? Tirou de você o que você tinha em fartura. E agora você tem fartura de novo. Cadê a adoração? Uma lição que você aprendeu aqui, ó. Aqui, há pouco tempo atrás. Tiraram de você o ajuntamento da adoração, o arraial dos adoradores. Sabe aquele negócio, aquele confusão de arrastar o pé, da camisa colar nas costas, de suar, de derreter. Se esqueceu de botar o retossona, só Jesus na tua vida, mas tu ia assim mesmo e tal, e depois ficava com fome, ia lá beber água e voltava. Aí tirou isso tudo, tu ficou com saudade. Agora que voltou, vamos ficar de pé. Meu Deus, parece uma porta enferrujada para ficar em pé. Bate palma. Está travado. Está faltando óleo na junta. Se solta. Adora. Se entrega. Entrega uma adoração. Entrega um sacrifício de louvor. Deus não quer que você decore mais animais. Ele quer que você sacrifique em adoração. Lembra daquele culto que você saiu rouco, sem voz? Não é porque você estava na frente, não, é porque você cantou para Deus. É que todo mundo ouviu o teu grito de glória mais alto. E naquele dia você acha que você passou vergonha. Na verdade, Deus estava te olhando, estava se agradando do teu esforço. Ele estava se agradando do teu esforço. Ele estava se agradando do teu esforço. Até o teu suor pode adorar a Deus se for derramado no propósito certo. Deus ainda procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito, mas adorem em verdade. Fique de pé, fique de pé. A presença não está aqui porque isso aqui é um templo. Isso aqui é um templo porque tem a presença. De novo. A presença não está aqui porque isso aqui é um templo. Isso aqui é um templo porque a presença está aqui. No dia que a presença for embora, se sofre um edifício qualquer. Sabe o que hoje tem na Europa? As maiores igrejas, as mais tradicionais, que foram palco dos grandes avivamentos na Europa, por grande nome de Deus, hoje elas se tornaram bares, boates, hotéis e museus. Sabe por quê? Os adoradores foram embora. E aonde não tem adorador, a presença não se manifesta. O adorador faz o ambiente. Paulo e Silas transformaram a prisão em templo. Mas o templo não tinha presença naquele momento. Jesus declarou, deu a chave do negócio. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em... Eu estou no meio. Aí o Salmo diz, Deus habita em meio aos louvores.
Os profetas, principalmente Ezequiel, quando ele precisava da presença para receber revelação, ele chamava um tangedor para adorar enquanto ele ouvia, porque enquanto ele ouvia a adoração, Deus descia e entregava a ele revelação. Sabe por que você está sem visão? Porque você está adorando pouco. Sabe por que está faltando palavra para tu pregar? Porque você está adorando pouco. Se você adorasse mais, Deus te revelava mais coisas. Se você, levanta a tua mão, adora mais um pouco, porque Ele vai te entregar coisas. Deus não precisa levar ninguém até você, Ele vai até você aí agora. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Mas na minha igreja é assim, meu filho, adora a Deus, 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 adora a Deus. Você pode levantar a tua mão. Você pode levantar as suas mãos, levanta uma, levanta outra. Se tiver mais de duas, levanta. Meu filho, se solta nessa noite e adore a Deus, porque Ele não vem sozinho. A presença traz revelação, a presença traz unção, a presença traz bênção, a presença traz livramento, a presença traz perdão, a presença traz renovo, a presença traz alegria, a presença traz a cura, a presença traz vitória.
Senhor.